11 horas e 31 minutos, 11h31, quase deu um trava-língua aqui, mas tudo bem. Conforme anunciamos no primeiro bloco, ela está entre nós, Michele Ruffini, para o podcast Integrativa. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Padre Zé Luiz, bom dia, Flavinha, e bom dia, ouvintes. Avaliar o paciente e a ferida, o passo que vem antes do curativo. Hoje, no podcast Integrativa, queremos convidar você, que está nos acompanhando, que está nos ouvindo também, a olhar com mais profundidade para o cuidado com a vida. Quando falamos de feridas, muitas vezes pensamos apenas no curativo, naquilo que cobre a dor. Mas antes de qualquer cuidado visível, existe algo fundamental: o olhar atento para a pessoa inteira. Cuidar não é apenas tratar a pele, é reconhecer a história, a fragilidade, o sofrimento e também a esperança que existem em cada ser humano. E é sobre esse cuidado consciente, responsável humano que a Michele vai falar hoje para a gente. É isso? É mesmo, gente, porque quando alguém vê uma ferida, a primeira pergunta quase sempre é: qual o curativo que eu uso? Estou cansada de receber mensagens de profissionais, de pessoas mesmo que têm feridas, perguntando qual o curativo que eu coloco aqui. Mas hoje, o que eu quero começar dizendo para vocês é algo mais importante ainda. O curativo, gente, ele é o último passo. É a última coisa que a gente vai se preocupar, não é o primeiro. Então, antes do curativo, existe uma pessoa, existe uma história, existe um corpo inteiro tentando ali se defender, se adaptar e muitas vezes até sobreviver. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre avaliar o paciente e a ferida antes de pensar em cobrir. E aí, Padre Zé Luiz, olha só, na sua vida, né, pastoral, o Senhor percebe que o sofrimento de quem tem uma ferida vai muito além da pele? Nossa, e como a gente percebe. E por causa disso eu estou até estudando a vida de um santo eremita do século VI chamado Barçanufo de Gaza. A faixa de Gaza está em alta agora por causa dessas polêmicas do Oriente Médio, né? E aí, nas indicações de espiritualidade, esse nome está surgindo porque foi um homem que, ao invés de ficar só preso a livrinhos de oração lá no eremitério, né, no deserto, ele se especializou no cuidado das feridas espirituais das pessoas. E aí bate direitinho ou soma direitinho com esse assunto que você está abordando hoje aí. Porque para ele, tudo começa dentro do espírito. Toda a problemática de sofrimento, de dor, de ferida que não fecha na pessoa, está ligado às paixões que ela às vezes não sabe lidar com elas interiormente e com o eu sagrado que ela não sabe trabalhar. É principalmente exatamente isso. Então, a ferida, ela atinge o corpo, mas também a autoestima, a fé, a autonomia e a esperança da pessoa também. Então, por isso, quando eu avalio uma ferida, eu não olho só o tamanho da ferida, ou a aparência, ou o que ela tem. Eu olho para a pessoa como um todo. Tanto que o primeiro momento é uma consulta. Eu não faço avaliação da ferida, eu faço a consulta do paciente, justamente para sentir ali o que está acontecendo, principalmente, né? E uma ferida, ela nunca aparece do nada, não. Ela é um sinal de que algo no corpo não está funcionando bem. Aí, essa avaliação correta, né, ela tem que começar com perguntas. Por exemplo, essa pessoa, ela tem diabetes? Como que está a circulação dela? Existe dor constante naquele processo ali? Essa ferida, ela piora ou melhora com o tempo? O que está acontecendo? Esse paciente se movimenta ou passa muito tempo acamado ou parado? E como que está a alimentação, a hidratação, o emocional? Então, se eu ignoro isso e escolho apenas um curativo bonito, mais caro, eu vejo que o pessoal está mais comprando, eu posso até tampar, mas eu não vou tratar. Então, curativo sem avaliação, eu falo que é uma maquiagem clínica. Está só maquiando alguma coisa ali, mas a clínica mesmo do paciente, você não está tratando. Então, de forma bem prática, essa consulta ou avaliação, né? Muitas vezes a palavra avaliação, ela é meio subjetiva, que às vezes a pessoa fala assim, ah, você vai só avaliar. Avaliar é só olhar. Então, a gente interpreta, né? Ela envolve três pilares. Primeiro, o paciente. Então, a saúde geral dele, as doenças que ele já carrega, o uso de medicamentos, a dor e a rotina dele do dia a dia. A gente avalia a ferida no segundo pilar, que é a profundidade, as bordas, o tipo de tecido, a presença de infecção, o exudato, o tipo de curativo que está sendo utilizado e o tipo da ferida que a gente está, né, participando ali também, e avaliar todo o contexto. Quem está cuidando, quem está olhando como que está cuidando e se existe uma orientação correta.
Porque não é só cuidar, a gente também tem que entender todo o processo. E quando esses 3 pontos eles são ignorados, o que vemos que são feridas que não cicatrizam mesmo. A dor que não melhora e as internações, elas começam e não param. Aí nesse contexto todo, o padre, quando a gente vê, né, quando a gente cuida de um corpo com responsabilidade também, né, você falou desse estudo que é muito importante mesmo, né, essa questão espiritual. Eu já tive vários processos de pacientes mesmo que chegaram lá no consultório ou na residência e que a gente percebe ali que aquilo tem um fundo, né, espiritual muito grande. Então, quando a gente cuida no corpo, né, com responsabilidade, a gente também está cuidando do dom da vida. Sem dúvida alguma. E aí é bom que o ouvinte perceba, e quem nos acompanha pelas plataformas digitais, que aqui a gente não está falando de uma questão psicológica, a gente está falando de questão espiritual mesmo. Se você não trabalhar bem o seu espírito, o profissional de saúde não vai conseguir fechar a sua ferida, não. E, como a Michelle lembrou aí, né, a maquiagem clínica também não vai resolver. Então, ter a sua espiritualidade em dia e outra coisa, espiritualidade não significa pertencer a uma religião. A espiritualidade é a sua relação com o transcendente, com o alto, com Deus. Você pode encontrar, é claro, a gente tem aqui o catolicismo, o cristianismo, vivemos essa realidade, mas você pode encontrar de várias maneiras. O importante é que o seu eu sagrado ele tem que estar focado. Se você não estiver bem com ele, a ferida não vai fechar, né, Michel? Simplesmente assim, né, gente? A gente fala que é simples, mas é tão difícil, às vezes, a pessoa se encontrar, né? Porque ela, às vezes, vive ali em processo de outras pessoas, mas para ela mesma se entender, tem hora que é complicado. E a ferida, gente, acreditem, tem esse fundo espiritual, sim, tá? E esse cuidado, ele passa por conhecimento. Cuidar bem não é improvisar, não é colocar ali qualquer coisa aí. Ah, vamos ver se vai dar certo. E cuidar bem é entender, principalmente, esses processos que nós estamos falando aqui. E eu percebo isso todos os dias, sabe? Lá no consultório, nos atendimentos em domicílio também. Muitos profissionais e cuidadores querem ajudar, só que não foram ensinados a avaliar corretamente, principalmente essa parte. E é exatamente por isso que eu estou estruturando algo muito especial, tá, gente? Está vindo aí algo incrível, né? Um processo de acompanhamento e orientação, onde a avaliação vem antes de qualquer conduta. Então, porque quando você aprende a avaliar, você profissional de saúde, você que tem uma pessoa acamada em casa, você que às vezes tem o seu filho acamado, sua mãe está acamada, sua avó, tá? Não é só profissional de saúde. Então, quando você aprende a avaliar, você reduz erros, principalmente porque eu falo que a prática leva à perfeição. Quanto mais você faz, melhor você fica e melhor o seu resultado. Você diminui a dor do paciente. Você pode ter ali várias prioridades, gente, para o curativo, mas a primeira coisa que você tem que pensar quando você for atender um paciente é tirar a dor dele. Reduzir a dor ao máximo, porque a dor é prioridade em todo tratamento. Acelerar a cicatrização e devolver a segurança para quem cuida. Porque a semana passada nós falamos aqui, né? Que o que o paciente procura é a segurança. É isso que ele quer se sentir seguro ali, captado pelos profissionais de saúde e ver que ali está o segmento dele, mesmo que seja o pior prognóstico, mas ele está no momento ali de segurança com os profissionais. E aí, se você é paciente, cuidador ou profissional de saúde, guarda isso, gente. A ferida é só a ponta do iceberg. É só. Você está vendo ali, mas lá para dentro a gente tem, como o padre Zé Luiz escreveu muito, né, com muita sabedoria, a questão espiritual da pessoa. A gente tem a questão física, a questão patológica e também a questão psicológica. São vários ali. A gente sempre fala aqui da tríade do ser humano, né, mental, físico, espiritual também. Então, o verdadeiro cuidado ele começa quando alguém olha para você por inteiro. Não é só para ferida, não é só para o físico, não é só para doença, não é só remédio. Ferida não se cura só com antibiótico, só com remédio, não é isso. Tá? É um todo. E essa avaliação, gente, não é de hoje para amanhã. Você precisa de treinamentos e acompanhamentos, né? É o que a gente faz ali, que a gente vem trabalhando isso, e o que eu venho trabalhando comigo mesmo há cerca de quase 24 anos de prática e também de 5 anos trabalhando diretamente com feridas. Pois é, e aí é bom lembrar ao profissional de saúde que ele somatiza tudo isso. Se o seu paciente não está bem espiritualmente, ou se ele está com algumas vibrações energéticas ou espirituais, lembre-se, senhor profissional de saúde, que você vai puxar isso tudo para a sua vida. Hein? A gente puxa. A gente puxa muito, porque tem dias que eu saio da clínica engatinhando, né? Para não falar assim outra coisa. Porque
Se eu não cuido do meu lado espiritual, isso é somatizado. E acreditem, gente, o reflexo vai para dentro de casa. Vai para sua vida profissional e para sua vida pessoal também. Então, cuidem-se também, profissionais de saúde, quem cuida do paciente com feridas. Isso é muito importante também. Maravilha, que podcast foi esse hoje, hein? Então, gente, né? E eu quero agradecer também, né, você, Padre Zé Luiz, a trazer esse olhar humano e espiritual para essa conversa, que é super necessária. Não é só a parte técnica, a parte espiritual também tem que ser bem lembrada. Nós da Queluz é que agradecemos. Aliás, ontem a gente fez uma enquete sobre o que o pessoal espera da Queluz em 2026 e muita gente pediu trabalhar um pouco mais esse lado da espiritualidade em tudo que nós falamos. Não foi isso, Flavia? Isso mesmo, padre. Eu acho muito importante a gente falar sobre espiritualidade no âmbito da saúde, porque são cargas de energia mesmo. Então, a espiritualidade, ela está em todo lugar. Se uma pessoa está mal, você acaba escutando ela. E, às vezes, se você não rezar, não se preparar, você acaba absorvendo aquilo que a pessoa está transmitindo. Absorve e somatiza. Contatos para atendimento, Michele? Nós temos o telefone, né, do WhatsApp, tá, gente? Ele não recebe chamadas por enquanto, é só o WhatsApp. Muita gente fala assim, mas eu liguei e ninguém atendeu. Ele é só o WhatsApp, tá bom? É o 319-9265-4363, vou repetir, 319-9265-4363. Tem o Instagram, Michele Ruffini Enf, o YouTube, que depois você vai poder rever esse podcast em vídeo lá, tá bom? E todos os episódios anteriores também que já tivemos aqui do podcast, né, estão lá também para você compartilhar, curtir, comentar. É professora Michele Ruffini e, né, estaremos aqui na próxima quinta-feira também. Isso aí, a próxima quinta-feira tem mais. Tem mais, com certeza. Obrigado, Padre Zé Luiz, obrigado, Flávia, e obrigado, ouvintes.